Olá, tudo bem? Eu sou Luciene, analista da área de relacionamento da FUNCEF. Olá, eu sou a Joelma, especialista tributária da Diretoria de Benefícios. Este é mais um vídeo da série Conheça o Seu Plano. Hoje vamos conversar sobre a opção pelo regime de tributação. Neste episódio, você vai entender melhor por que esta é uma decisão importante dentro do seu planejamento para o futuro e o que mudou com a Lei 14.803, que entrou em vigor em janeiro de 2024. Antes, cada participante precisava escolher entre a alíquota progressiva e regressiva de imposto de renda no momento de aderir ao plano. Agora, essa é uma opção que pode ser na hora da aposentadoria ou do resgate. Vamos entender um pouco mais? Joelma, qualquer participante pode optar pelo regime de tributação? Bom, optar pelo regime tributário significa decidir sobre qual tabela de imposto de renda, se progressivo ou regressivo, irá incidir sobre o seu benefício futuro. Por isso, com a 14.803, ela limita essa opção no momento da concessão do benefício ou do primeiro resgate. Na FUNCEF, a nova regra vale para os participantes ativos do novo plano e do REB e seus dependentes, em caso de falecimento do titular. Os atuais aposentados e pensionistas já realizaram a opção e têm os benefícios já tributados, por isso eles não têm esse direito. Joelma, existe um melhor momento para o participante se manifestar pelo regime de tributação? Bom, o momento mais adequado para fazer a opção pelo regime de tributação é na hora de solicitar o benefício ou o resgate. Nessa data, o participante ou seu pensionista poderá, ao requerer, saber como foi a sua trajetória contributiva e qual é a sua situação tributária efetiva. Todo participante é obrigado a optar pelo regime de tributação? Sim. Na data do pedido de aposentadoria e pensão, o participante ativo ou pensionista precisa optar pelo regime tributário, validando ou trocando a opção que foi realizada anteriormente. Lembrando que essa opção não altera em nada o saldo de conta do participante ou direito aos benefícios dos planos administrados pela FUNCEF. Joelma, para ficar bem claro, aposentados e pensionistas que já têm seus benefícios tributados hoje também vão poder alterar esse regime de tributação? Não. Os aposentados, eles já realizaram essa opção lá no momento que eles estavam se aposentando e agora eles já são tributados, então não podem fazer a opção novamente. E no caso do participante com mais de um dependente, cada dependente vai poder escolher o regime de tributação? Sim, esse é um direito individual, uma vez que o imposto de renda incidirá sobre o benefício de cada pessoa física. Portanto, cada um dos possíveis pensionistas ou dependentes legais tem a sua própria tributação. Onde o participante vai poder manifestar a sua opção pelo regime tributário? Bom, os formulários para requerimento dos benefícios de aposentadorias e pensões já possuem um campo específico em que o participante poderá fazer essa opção pelo regime de tributação. Agora, a pergunta que passa na cabeça de todo participante: qual é o melhor regime de tributação? Bom, não existe uma melhor opção para todo mundo. Cada participante ativo ou cada um de seus dependentes devem analisar a sua realidade, conjunto de informações próprias que impactam na sua tributação, Se tem dependente, se tem 65 anos, se possuem despesas médicas, tudo isso vai pesar na hora de fazer, essa opção pelo regime de tributação. Você pode explicar um pouco melhor cada regime tributário? Como funciona a tabela progressiva, por exemplo? Bom, a tabela progressiva é a mais antiga e tendo surgido juntamente com a Previdência Complementar. Ela segue mais ou menos a mesma lógica da tabela do imposto de renda, E isso significa que depende do valor do benefício. As alíquotas variam de 0 a 27,5%. Nós temos também na tabela progressiva o direito às deduções, como os dependentes, a partir da data que você completa 65 anos, nós temos o direito de dedução de 1903 e 98.
E também na declaração de ajuste anual, se você tem muitas despesas médicas, né, se você tem despesas com educação, também você pode fazer esses abatimentos na declaração de ajuste anual. E o resgate, como funciona no progressivo? Bom, os participantes do novo plano e do REB, planos de contribuição variável, que desejam solicitar o resgate, devem saber que faz uma retenção de 15%, ficando o restante para o ajuste anual. Né? Muitas vezes as pessoas tomam um susto, porque chega na declaração de ajuste anual e aí tem que pagar o restante do imposto de renda. Então, sempre tenha em mente que a FUNCEF teve a retenção dos 15% e o restante fica para o ajuste anual. Então, vale a pena guardar aí esse valor para o ajuste anual, né? Para o participante que é do Reg Replan, o saudado e o sem saudamento, qual é o regime de tributação que vai ser aplicado para eles? Bom, o regime de tributação é o progressivo, ele não pode fazer essa alteração, será sempre o progressivo. Explica pra gente agora como funciona o regime de tributação regressivo. Bem, o regime regressivo foi criado em 2004 para incentivar as pessoas a permanecerem em seus planos de benefícios, né? Dessa forma, a incidência do imposto de renda diminui proporcionalmente ao aumento de tempo da acumulação das reservas previdenciárias. As alíquotas variam de 35% até 10%, né? E é feita uma média ponderada dessas contribuições, né? É importante frisar que a tabela regressiva ela não possui ajuste anual, ela é uma tributação exclusiva, não possui as deduções de dependente, parcela de 65 anos, né, pensão alimentícia, ela é exclusiva, não tem ajuste anual. E para a gente terminar, vamos testar alguns casos práticos? Bom, eu trouxe alguns casos aqui de uma pessoa de valor de benefício de R$ 1.184,70, tem uma taxa de administração de R$ 6,52, não possui dependentes, não tem a parcela de 65 anos e a alíquota no regressivo de 25%, tá? Então, assim, como é um benefício de R$ 1.184,70, no progressivo, essa pessoa ela já estaria totalmente isenta de imposto de renda, né? E a gente vê muitos casos em que a pessoa tem um benefício pequeno e ela acaba escolhendo o regressivo e pagando o imposto de renda. Nesse caso, ele ficaria isento no progressivo e no regressivo pagaria R$ 296,17. Então, assim, tem que avaliar bem essa questão, se é um benefício alto, se tem dependente, se tem 65 anos, entendeu? Para poder fazer essa avaliação, se progressivo ou regressivo. Eu trouxe um outro caso aqui também, de um valor de benefício de R$ 6.423,27, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, então quer dizer que se eu tiver um benefício baixo, eu tenho que escolher o progressivo, e se eu tiver um benefício mais alto, eu tenho que escolher o regressivo. Não necessariamente, tá? Então, essa pessoa, ela tem uma taxa de administração de 35,33, ela não possui dependentes, tá? E possui a parcela de 65 anos. E tem também a questão do IR simplificado. Por exemplo, se você pegou o seu benefício, deduziu a parcela de R$ 1.903,98, né? E depois vem a taxa, se tiver pensão alimentícia, e se tudo isso ficar abaixo de R$ 564,80, que é aquele IR simplificado, então é feito a melhor escolha. Nesse caso aqui seria deduzir os R$ 564,80, porque ele não tem pensão alimentícia, não tem dependente, entendeu? Então, a alíquota no progressivo dele ficaria em 22,5%, tá? E no regressivo 25%. Então, assim, mesmo sendo um benefício alto, tá? No regressivo, ele pagaria uma alíquota de 25%, já no progressivo, 22,5%. Por quê? Porque tem a parcela a deduzir, tem o IR simplificado, entendeu? Nesse caso aqui, no progressivo, pagaria R$ 226,99 e no regressivo, pagaria R$ 1.605,81, a diferença aí de R$ 1.378,22,
82, desculpa. Bom, aí eu trouxe um benefício que ele não é nem tão alto e nem baixo demais. Um benefício aqui de R$ 3.445,34. Ele tem uma taxa de R$ 53,00, ele possui um dependente e não possui 65 anos, não tem essa parcela de 65 anos. Ele ficou com a alíquota no progressivo de 15% e no regressivo também ele tem uma alíquota de 15%. E aí você me fala, e aí? Né? Como é que eu vou fazer essa decisão aí se eu tenho as duas alíquotas de 15%, né? Primeiro você tem que pensar, ele aqui não tem a parcela de 65 anos. Então, quando ele tiver a parcela de 65 anos, né, que deduzir os 1.903, ele já vai ficar isento de imposto de renda, né? E já no regressivo, mesmo que demore aí uns 2 anos, mesmo que caia para 10%, ele ainda vai pagar imposto de renda, entendeu? Então, assim, não existe qual é a melhor alíquota. Você tem que fazer a decisão, né? Na hora de optar. Você tem que ver a sua situação financeira para poder fazer essa escolha. Bom, e eu trouxe um último exemplo para a gente finalizar, que o valor de benefício é R$ 8.934,74, com uma taxa de R$ 115,00. Essa pessoa não tem dependente, tá? Não possui parcela de 65 anos. Na progressiva, ele ficaria com 27,5% e no regressivo, 15%. Tá? Nesse caso aqui, mesmo que no momento que ele completar 65 anos, mesmo assim ele ainda fica na alíquota de 27,5%. Então, assim, nessa alíquota agora do regressivo, ele está com 15%, e aí vai chegar aos 10%. E aí é bom frisar que esse caso aqui em específico, por ser já um benefício bem alto e ele já está numa alíquota no regressivo de 15%, vale a pena o regressivo. Tá? Então é aquela história, não existe qual é a alíquota melhor, se progressivo ou regressivo. Você tem que fazer a sua análise tributária e verificar a sua vida financeira, suas despesas, enfim. Obrigada, Joelma, e a você que nos acompanhou neste vídeo. Você pode saber mais sobre regime tributário no nosso site e redes sociais. Se ainda tiver dúvida, você também consegue simular qual é o melhor tipo de regime de tributação no nosso autoatendimento, menu simulador. E se ainda assim tiver dúvida, entre em contato por meio dos nossos canais de relacionamento.